Olá, concurseiros de todo o Brasil! Sejam todos bem-vindos a mais um encontro, mais uma aula de informática comigo, professor Érico Araújo, professor de informática aqui do Focus Concursos. Estamos aqui, eu, em parceria com o Focus, para fazer você gabaritar as questões de informática aí na sua prova, certo? Você sabe, você que é concurseiro, já entendeu, que essa disciplina está fazendo a diferença aí no seu concurso, Provas que já aconteceram em 2019, agora em 2020, se você percebeu que essa disciplina apareceu com mais questões e com um nível de complexidade maior, E o pior, trazendo tópicos que não apareciam, não apareceram, melhor dizendo, nos concursos anteriores. Então, você que está estudando sabe disso. Então, o que as bancas estão fazendo? Além de colocarem mais questões, além de aumentarem a complexidade, estão trazendo tópicos novos, Então, por isso que é importante você acompanhar aqui as nossas aulas. Nessa aula de hoje, eu vou falar com uma pedra, falar sobre uma pedra que aparece aí no sapato dos concurseiros, que é o tal do Excel. A grande maioria dos concurseiros tem dificuldade em informática e uma dificuldade maior ainda em Excel. E acertar uma questão de Excel na sua prova vai ser fundamental para a sua aprovação. Por quê? Você acertando uma questão, se aprovado, você leva a sua classificação lá em cima, vai lá para o topo da lista de classificados. E se você tiver ali com dificuldade nas outras questões, você acertando uma de Excel, você com certeza vai passar os seus concorrentes. Isso é óbvio, porque a grande maioria tem dificuldades nesse detalhe aqui que é o Excel. Certo? Então, por isso que vale a pena você acompanhar as nossas aulas aqui. Veja bem, nós vamos fazer questões. E no caso do Excel, que traz raciocínio lógico, fundamentos aí da matemática, tem ainda a parte de configuração, de guias, de botões. Então você veja que você tem muitos detalhes aqui nesse aplicativo, nesse editor de planilhas. Não é só fazer fórmulas, não é só entender de raciocínio. Professor, eu sou muito bom de raciocínio lógico, então eu não vou fazer Excel, não vou estudar Excel. Não é assim que funciona, porque além do raciocínio, você tem os detalhes das fórmulas, você tem os botões que você pode, por exemplo, inserir uma formatação condicional, tem a alça de preenchimento, tem a referência absoluta, então tem muito detalhezinho e isso vai fazer a diferença para você, tá bom? Mas antes da gente começar, eu preciso falar para vocês, seguir o Focus aí nas nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal do YouTube, além de você encontrar muitas aulas de informática, muitos exercícios de informática, tanto de questões de múltipla escolha como de certo e errado. Você pode baixar o material, resolver as questões, depois assistir o professor explicando. Você ainda vai ter as outras disciplinas, Porque é óbvio que a sua prova não tem só informática, então o Focus disponibiliza para você lá no nosso canal todas as outras disciplinas, com os melhores professores aqui do Brasil no Focus Concurso, tranquilo? E ainda você pode seguir o Focus no Instagram, no Facebook e ouvir os nossos podcasts, tranquilo? Muito bem, primeira questão. Em uma planilha do Excel, temos os seguintes valores nas células A1 vale 4, B1 vale 5, C1 vale 10. Considere que a célula D1 contém a seguinte fórmula: ímpar B1 mais C1 mais A1 dividido por 2 mais 6. Qual o valor que eu vou ter em D1? Bom, aqui já começa o seguinte, eu tenho uma função ali que poucos concurseiros conhecem, alguns nunca fizeram questão com a função ímpar, tá? Mas ela existe, cai em prova e você precisa aprender sobre ela. O que trata a questão ímpar? Eu vou dar um exemplo com um número diferente, tá? Do que diz o enunciado ali, Então, vamos supor que aqui, eu tenho um número ímpar, sei lá, que em D4 valesse 4, certo? Então, aqui, D4, ímpar D4. Então, como é que eu vou fazer isso aqui, Eu vou substituir, Ímpar, certo? Vai valer 4. Então, nesse caso aqui, o que acontece com a função ímpar? Ela arredonda um número positivo para cima e um número negativo para baixo até um número inteiro ímpar mais próximo.
Então, olha só, ela arredonda para cima, positivo, vamos colocar aqui, ó, positivo, ou para baixo, negativo, até um número ímpar mais próximo. Então, como é que ficaria nesse caso aqui do 4, né? Que eu tenho um número par ali dentro e a função é ímpar. Se o número é par, é 4 e é par, qual que é o número negativo mais próximo acima, né? O número positivo acima de 4 mais próximo. Então, aqui viraria 5, certo? E qual é o número negativo abaixo, né, do nosso número 4 mais próximo? Então, ficaria menos 3. Entenderam? Então, quando eu tiver a função ímpar e dentro do parênteses tiver um número par, ele vai arredondar para o número positivo, certo? Para cima, certo? Ou um número negativo para baixo, ímpar, porque essa é a nossa função, certo? Muito bem. Se eu aqui dentro, né, vamos trocar esse número. Então você já entendeu. Então tem um número, a função ímpar, e dentro da nossa nosso parênteses ali eu tenho o número 4. Então eu vou arredondar para o número, aqui só corrigindo, né, o número negativo para cima, certo? E o número número positivo para cima, melhor dizendo, e o número negativo para baixo, certo? E esse número positivo para cima, ele vai ser o primeiro número ímpar, certo? E para baixo, né, negativo, o primeiro número ímpar. Tranquilo? Muito bem. Mas e se aqui dentro eu tiver já um número ímpar, como o número 7? Então, se eu já tenho um número ímpar, ele mantém. Tranquilo? Então vamos para a nossa questão aqui para a gente poder entender como é que se resolve esse detalhe. Muito bem, vamos lá. Como eu tenho ali a função ímpar B1, e B1 eu já tenho um número ímpar, que é o 5, como eu acabei de falar para vocês, ele se mantém, certo? Muito bem, aí vai ficar o seguinte, ó, C1, certo? Mais A1 dividido por 2 mais 6. Lembre-se que aqui agora a gente tem que aplicar a regra, né, de resolver os operadores matemáticos. Primeiro tudo entre parênteses, depois o exponenciação, divisão e multiplicação em terceiro, adição e subtração em quarto. Tranquilo? Então o que eu vou resolver aqui agora? Tudo que está entre parênteses, né? Então vai ficar 5 mais. Quanto que eu tenho em C1? C1 eu tenho 10, mais A1 que eu tenho 4, dividido por 2 mais 6. Então vai ficar assim, ó, 5 mais 14 dividido por 2 mais 6. O que eu resolvo agora? Como eu tenho adição e divisão na sequência da resolução dos operadores matemáticos, eu vou resolver a divisão. Então vai ficar, ó, 5 mais 14 dividido por 2, 7 mais 6, ok? Resolvendo 5 mais 7, 12 mais 6, 18. Resposta letra D. Tranquilo? Então, muito fácil. Função ímpar muito fácil, né? Arredonda para cima o primeiro número negativo, arredonda para baixo, né, o primeiro número negativo, mais para cima o primeiro positivo, ímpar para baixo o primeiro negativo, ímpar. E se dentro do parênteses conter já um número ímpar, ele mantém e não faz nada. Tranquilo? Muito fácil. Não vamos ter problemas aí na nossa prova. Tranquilo? Muito bem. Vamos para a próxima questão, né, que fala aqui, né, uma questão que a princípio parece muito difícil, mas é muito tranquila, né, sobre também Excel 2013. Então ele fala o seguinte, ó, na célula C4 foi digitada uma fórmula para calcular o valor da anuidade da célula C1 com o desconto existente na célula B4, e essa fórmula foi então arrastada até C7, calculando-se o valor da anuidade com descontos nas células C5, C6 e C7, certo? Isso só foi possível porque a fórmula digitada na célula C4 foi uma das alternativas abaixo. Então, muito bem. O que acontece aqui, pessoal? Eu vou falando com vocês e eu só vou dar uma ajeitada aqui no nosso slide para ficar mais fácil de eu resolver com vocês, ok? Muito bem. Olha só. O que acontece aqui? Você tem que pegar
e perceber, né, no enunciado se tem algum detalhe que te ajuda, certo? Então, olha só, eu fiz aqui, né, o que eu fiz aqui? Ó? Simplesmente tirei o enunciado para a gente poder resolver a questão melhor. Então, aqui no enunciado, ele fala o seguinte, ó, que foi digitada na C4, ou seja, aqui, uma fórmula que calcula o desconto, né, existente na célula B4. Então, olha só, eu tenho este valor, que é o valor integral, aqui eu tenho um desconto, e aqui eu vou ter um resultado que é este valor já com o desconto. Então, 50% de 505,27 é 252,64, certo? E aí eu vou pegar aqui a minha alça de preenchimento, arrastar para baixo e vou saber que 30% de 505,27 é 353,69 e assim por diante. Tudo bem, tranquilo isso, né? Entendemos isso. Mas das alternativas aqui, qual foi usada, né? Qual foi a usada para a gente conseguir resolver esse problema? Então veja só, a gente primeiro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para as alternativas e perceber qual que já indica um erro, né? Qual que já me diz o seguinte, ó, tá errado, isso aqui tá errado. Então, para você, na prova, você vai ter que tentar fazer isso da melhor maneira possível, certo? Para que você não perca tempo, né? Porque você tem 5 alternativas. Eu vou ficar resolvendo uma? Não, vamos já ver qual que está errada. Então, olha só, para eu poder ter o desconto, como é que você vai ter que fazer isso? Você vai ter que fazer, né, o valor de... Como aqui é 50%, já está a porcentagem, então o que vai ter que acontecer? Eu vou ter que pegar o valor, certo? Multiplicar por 50% e diminuir dele mesmo, né? Então, ó, vai ficar como? Eu vou ter o 505,27 vezes 50%, certo? 50% e diminuir dele mesmo, ou seja, menos 505,27, certo? Então, essa é a fórmula ideal. Só que, se eu fizer dessa maneira, vai dar um número negativo, né? Porque eu vou pegar um valor menor, que vai ser o valor do desconto, ou seja, isso aqui, ó, vai dar 252,64 menos 505,27. Se eu fizer isso, vai dar negativo. Então, o que eu tenho que fazer aqui para ajustar esse negativo? Ora, simplesmente inverter aqui, ó. Colocar igual 505,27 menos o desconto, certo? Ah, professor, eu preciso colocar entre parênteses isso aqui para que resolva isso aqui primeiro? Nesse caso, não há necessidade, porque vou até colocar aqui os operadores de outra cor, para você perceber melhor, porque a sequência da resolução já diz que você vai resolver primeiro a multiplicação. Mas se eu colocasse o parênteses, não estaria errado, não ia fazer diferença. Então a primeira coisa que eu tenho que ver é isso aqui, montar, né? Você monta o seu quebra-cabeça primeiro, ou seja, para eu ter esse desconto, se eu fosse fazer no papel, no lápis, usando os números e não usando fórmulas, eu teria que fazer desse jeito, 505 menos o desconto, tá? E aí você vem para a fórmula. Então você vai perceber o seguinte, ó, a letra D já não dá certo, porque a letra D diz C1, né? Ou seja, esse aqui menos o B4. Então não vai me trazer resposta nenhuma, tá? Porque não vai dar certo aqui esse cálculo. Aí nós temos ali a letra B, C1 menos C1 vezes B4. Também não vai dar certo. Aqui, esta aqui, ó, e essa aqui, vamos deixar em stand-by e vamos ver as outras. Vamos ver a letra E, ó, C1 vezes B4, certo? Vezes B4 menos C1, certo? Por que essa aqui não vai dar certo? Primeiro que a gente viu que ela vai ficar negativo, então não vai dar certo. Então vamos para... nós temos agora 3 opções e aí a gente vai então pegar na nossa prova, para adiantar a nossa ideia, pegar isso que a gente fez aqui no papel, aqui em números, e transformar isso em células, certo? Ó,
505,27 está em qual célula? Na C1. Menos o 505,27 está na C1. C1. Vezes, certo? O 50% está em qual célula? Na B4. Certo? Se você olhar para isso que você fez aqui no papel, você já vai vir direto e colocar aqui a letra B como certa. E ela não está certa. Mas fala, professor, você não acabou de fazer ali? Acabei de fazer, pessoal. Só que ela não está certa por quê? Dessa maneira que está aqui, ela só vai resolver aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. C1 menos C1 vezes B4. Então aqui vai dar certo, porque ela vai pegar o 505,27, fazer menos a porcentagem. Mas lembre-se que você tem que arrastar isso aqui para as células de baixo, para a linha de baixo. Quando você arrastar aqui para baixo, isso aqui vai ficar como? C2 menos C2 vezes B5. Então veja só o seguinte, o que eu tenho em C2? C2 eu não tenho nada, certo? Então, se eu deixar a minha célula desse jeito, eu nunca vou conseguir um valor. Quando eu arrastar para baixo, ela vai virar C3. O que eu tenho em C3? Eu tenho a palavra valor. Então vai dar erro, tá? Não vai dar a resposta que eu quero. Então o que tem que acontecer? Esta célula aqui, ó, ela não pode ser flutuante, certo? A gente tem que utilizar nela uma referência absoluta. Ou seja, toda vez que eu arrastar a minha alça de preenchimento, a célula C1 não pode ser alterada. E como é que a gente faz isso? Nós vamos fazer da seguinte maneira, ó. Cifrão C. Para quê? Para que ela não mude de coluna, certo? E aí, se eu estou arrastando para cima ou eu estou arrastando para baixo? Para o lado ou para baixo? Bom, se eu estou arrastando para baixo, o que não pode mudar é a linha. Então, nesse caso aqui, ó, eu estaria colocando a referência absoluta, ou seja, travando a coluna, quando eu arrastasse para o lado. E não é isso que eu estou fazendo. Eu estou arrastando para baixo. Então, o C não precisa, ou seja, a coluna não precisa da referência absoluta. Agora, o número 1, que é a linha, ele precisa estar travado? Sim. Então, eu coloco uma referência absoluta no 1. Aí você vai falar assim para mim, professor, mas o C não precisa? Não precisa por quê? Porque a gente está arrastando linha. Então, se eu... linha para baixo, né? Como eu estou na mesma coluna, estou mudando só de linha, então o C não precisa da referência absoluta, certo? E aqui também, né? Porque essa C1, ela nunca vai poder mudar. Então eu coloco C, cifrão 1, vezes... E aqui, eu preciso travar a coluna B4, a célula B4? Não. Por quê? Porque quando eu arrastar para baixo, eu quero que ela pegue o valor que está onde? Em B5, ou seja, faça B5 vezes C1. Entenderam? Então eu tenho que colocar uma referência absoluta apenas na linha 1, ou seja, na C, cifrão 1. Quando eu arrastar para baixo aqui novamente, ó, vai ficar C1 menos C, cifrão 1, vezes B6. Por quê? Porque eu quero pegar o valor que está em B6. E na linha de baixo, C1 menos C, cifrão 1, vezes B7, porque eu quero pegar o que está na linha de baixo. Entenderam? Então, por isso que a minha célula C1 tem que estar com a linha travada. Então, nesse caso aqui, ó, qual é a resposta correta? Letra C. A letra A não pode ser, porque ele está travando a coluna, ou seja, quando eu for para a linha de baixo, isso aqui vai virar 2, isso aqui vai virar 2, então não dá certo. E essa aqui muito menos, porque não está travando nada com a referência absoluta. Alternativa correta, letra C. Muito bem, vamos para a próxima. No Excel 2010, quando se quer formatar células que estão acima da média em um intervalo selecionado, como preenchimento, por exemplo,
vermelho claro e texto vermelho escuro, pode-se utilizar diretamente um recurso chamado... Então, olha só, aqui também, pessoal, é uma questão teórica de Excel, né, que você tem que entender. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Ele está dizendo que eu quero preencher... Ó, eu tenho uma célula. Toda vez que essa célula aparecer acima da média de um intervalo, ele quer que apareça de vermelho claro e vermelho escuro se for ao contrário, certo? Então, o que ele está fazendo? Ele está formatando a célula, né? Então, de um intervalo até outro eu quero de vermelho claro e no intervalo de um número até outro eu quero de vermelho escuro, tá? Qual que é a opção que eu vou fazer isso? Letra C, formatação condicional, tá? Formatação de tabela não é, porque aqui nem está falando em tabela. Autopreenchimento, né? Então, autopreenchimento é quando você começa a digitar, né? Como no WhatsApp, por exemplo, quando você começa a digitar, ele já vai autopreenchendo algumas palavras. Você quer escrever janeiro, você escreve Jan, ele já preenche janeiro para você para facilitar. Então, essa não pode ser a opção. Formatação de preenchimento, a mesma coisa. E formatar células, se você clicar com o botão direito do seu mouse em cima da célula e for em formatar célula, ela vai aparecer muitas opções, menos formatação condicional, certo? Então, formatação condicional é isso, você dar uma condição para a sua célula para que ela apresente visualmente para você um retorno desejado, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo mais claro assim, ó. Se eu digitar do número 1 ao número 10, eles terão que aparecer em vermelho. Do 11 ao 20, em verde. E isso vai acontecer. E se eu digitar 21, ele vai aparecer no padrão, que é o automático preto. Tá? Então isso é formatação condicional, letra C, a nossa resposta. Tranquilo? Muito bem, vamos para a próxima. Considere que a fórmula ilustrada na figura a seguir tenha sido digitada na barra de fórmulas do Excel e que os símbolos 1, 2 e 3 indiquem cada componente da fórmula que aparece na figura. Então, ó, o 1 aqui é o π, daí o 2 é o A2 aqui, o 3 é o expoente, né, de 2 ali, tá? Então, temos 4 opções ali e ele quer os símbolos 1, 2, 3. Nesta fórmula, o símbolo indica uma função, indica uma referência ao conteúdo armazenado na célula 2 e é uma constante e representa duas funções, π pelo valor contido em A2, para depois elevar o resultado dessa multiplicação ao quadrado. Isso está certo ou está errado? Né? Então, está errado. Né? Aqui, ó, só para complementar, né? Aqui faltou, ó, seria o número 1, certo? Aqui a função, aqui o número 2, certo? E aqui o número 3. Tranquilo? Porque aí está indicando para a gente os resultados. Então, ele está dizendo o seguinte, nessa fórmula, o símbolo 1 indica uma função, certo? E o 2 indica uma referência ao conteúdo armazenado em A2. Vamos por partes, né? O símbolo 1 indica uma função? Não, né? Aliás, melhor dizendo, o π é uma função que vai retornar o valor de π, que é 3,14 e mais seus 15 dígitos, né? O A2 indica o conteúdo, né, da célula na execução de cálculos. Então, ó, o A2 é o conteúdo na execução dos cálculos. O 2 ali, ó, é uma constante numérica, ou seja, o valor 2, certo? Então, o que está errado aqui? Justamente essa parte aqui do número 3, quando ele diz que é uma constante e aqui e representa duas operações matemáticas. Ao executar a fórmula do Excel, o primeiro multiplicará a função π pelo valor de A2? Errado, né? Por quê? Primeiro, aqui, ó, na resolução da matemática, a gente vai, ó, primeiro tudo entre parênteses, depois exponenciação, depois multiplicação e divisão, certo? Em terceiro, e adição e subtração em quarto. Então aqui o que vai acontecer? Primeiro eu vou pegar o conteúdo de A2 e fazer expoente de 2, certo? Para depois multiplicar esse valor por π. Então digamos que o A2, a banca me diga o seguinte, que o A2 vale 3. Então como é que ficaria isso aqui, ó? Ficaria π, certo?
abre parênteses, vezes. Quanto é que eu tenho em A2? Em A2 eu tenho 3, expoente de 2. Então aqui, ó, ficaria 2. Então seria π vezes 9. Esse é o erro da questão, quando ele diz que primeiro eu vou multiplicar, né? O erro está aqui, ó, deixa eu assinalar para você entender direitinho. Ó. O erro está aqui, ó. Ao executar essa fórmula, o Excel primeiro multiplicará a função π com o valor contido em A2 para depois elevar o resultado dessa multiplicação ao quadrado. Errado. Todo o restante do contexto está certo, porém, o que torna a questão errada é que primeiro eu vou resolver a exponenciação para depois a multiplicação. Então é uma questão muito simples, né? Quando você vê aquele π ali, você já fica desesperado, porque valor de π 3,14 mais aquele monte de número, o que ele quer que eu faça ali? Simples, nada mais do que perguntar para você assim, ó, você sabe a sequência da resolução dos operadores matemáticos quando você está fazendo uma função, uma questão de fórmula com função na sua prova? Aí você vai dizer, sei, porque primeiro eu resolvo o expoente para depois a multiplicação. Viram como é que é tranquilo? Por isso que a questão está errada. Próxima questão, vamos lá. Uma outra questão também que muitos alunos encontram assim, um certo receio, porque nunca fizeram aquela coisa toda, e ela diz o seguinte, ó, o resultado da fórmula, né? Tem vários números ali, vezes expoente, mais 2 menos, num ponto carácter, entre parênteses, 2, editada em uma planilha criada no Microsoft Excel 2010 brasileiro, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui primeiro? Primeiro eu vou fazer tudo que está entre parênteses e aí é a função, né? Então vamos fazer o seguinte, ó, 2 vezes 2, expoente de 2, mais 2 menos. Pessoal, aqui é muito fácil. Ele está perguntando para a gente assim, qual é o número de caracteres dessa palavra 2? 1, 2, 3, 4. Então qual que vai ser a resposta aqui? 4. Certo? Muito simples, parece, né? Quando você olha assim, fala, e agora? O que eu faço? Tranquilo. A banca pode colocar dessa maneira uma palavra dentro do parênteses e perguntar qual é o número de caracteres dessa palavra, ou ela pode, por exemplo, fazer assim, ó. Aqui eu tenho a coluna A, linha 1, e aqui dentro eu tenho a palavra 2. E aí a banca coloca assim, ó, num, né, ponto, caractere, né, a abreviatura de caracteres, e aqui dentro ela coloca A1, certo? Então o que ela está perguntando é o seguinte, qual é a quantidade de caracteres que tem dentro da célula A1? 1, 2, 3, 4. Ou ela pode digitar a palavra do jeito que está ali, e aí, claro, entre aspas, porque todo texto tem que estar entre aspas. E agora ficou muito fácil, né? Porque o que eu resolvo primeiro? A exponenciação. Então vai ficar 2 vezes 2 elevado a 2 mais 2 menos 4. Então, ó, 2 vezes 4 mais 2 menos 4. O que eu resolvo agora? A multiplicação. 2 vezes 4, 8, mais 2 menos 4, certo? O que eu resolvo agora? A adição e a subtração, eles estão no mesmo nível, né? Em quarto lugar. Mas a regra da matemática diz o seguinte, quando eu tenho os dois, eu resolvo o que vier primeiro, né? Se a fórmula começa no sinal de igual, o que vem primeiro? A adição. Então vai ficar assim, né? 8 mais 2, 10 menos 4. 10 menos 4, 6. Tem 6 lá? Claro que tem. Letra C, a nossa resposta. Muito fácil essa questão, num caractere, né? Então, vocês perceberam na aula de hoje que eu trouxe duas funções diferentes, né? A função ímpar e a função num caractere, né? Que são muito tranquilas, muito fáceis, mas se você nunca viu isso, né, também vai chegar na sua prova e bateu aquele desespero. Não precisa mais, porque você aprendeu aqui na nossa aula. Tranquilo, pessoal? Então, com isso, né, com essa questão, a gente encerra aqui a nossa aula de exercícios de Excel, certo? Fizemos algumas fórmulas e funções aqui para você aprender, né, como isso pode cair na sua prova. E eu digo o seguinte, não fique só nessas. Faça muitas questões de fórmulas e funções para que você treine muito e aprenda outras funções que você ainda não conhece
porque, claro, né, o examinador coração peludo como ele é, ele vai trazer, lógico, né, uma função que você não conhece, que você nunca fez. Tranquilo? E ele pode fazer isso? Claro que pode, né? Pode trazer qualquer função lá do nosso Excel. Tranquilo, pessoal? Espero ter ajudado vocês, né, a resolver algumas questões, a entender como elas podem ser resolvidas para que você gabarite questões de Excel na sua prova. Beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.